Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho e os estudos de química. Dessa vez estaremos falando sobre ácidos e bases. Na aula de ontem, nós iniciamos um conteúdo, falando sobre soluções eletrolíticas e hoje iremos falar sobre ácidos e bases. Justamente a complementação por conta dos íons que serão liberados em solução aquosa. Ácidos irão ali, segundo a teoria de ácido base lá de Arrhenius, os ácidos irão liberar o H+, como único tipo de cátion. Já as bases de Arrhenius, em solução aquosa, assim como nos ácidos, em solução aquosa, as bases irão liberar um único tipo de ânion, que é justamente o OH-, a hidroxila. E aí, então, vamos iniciar nossos estudos relacionados. Ok. Pois bem, vou aqui compartilhar o livro de vocês. Sempre eu chamo a atenção para a qualidade do livro, que permite muitas contextualizações, figuras bem representativas, gráficos, esquemas. Então, vamos fazer uso disso. Temos que utilizar o livro. Olá, comportamento ácido-base. Vê lá. Então, existe vários critérios para classificar as substâncias quanto a ela ser um ácido ou ser uma base. De imediato, nós iremos falar sobre o critério de Arrhenius, a teoria de Arrhenius. Então, pela teoria de Arrhenius, ácido é aquela substância que, quando colocada em água, libera um único tipo de cátion, o H+. Isso é o ácido. Já no caso das bases, as bases são as substâncias que, quando colocadas em água, liberam um único tipo de ânion, que é o OH-, né? Então, é isso que nós vamos ter aqui, ok? Então, lá, o caráter ácido ou básico de espécies em solução aquosa. A teoria de Arrhenius, ela se refere a ácidos e bases em solução aquosa, ou seja, no sistema ali com a água. Então, ácido, aquela substância que em solução aquosa libera o H+, como único tipo de cátion. E a base, aquela substância que em água libera um único tipo de ânion, o OH-. Pois bem, né? É o que nós chamamos aqui, ó, de teoria ácido-base de Arrhenius. Então, tá lá. Literalmente aqui pelo livro, já falei, já disse, já expliquei isso com outras palavras, mas literalmente aqui pelo livro, olha o que temos. De acordo com essa teoria, as substâncias com caráter ácido são aquelas que produzem os cátion H+ em solução aquosa. Isso é o único tipo de cátion, é o H+, isso segundo a teoria de Arrhenius. Já as substâncias com caráter básico são aquelas que produzem o ânion, OH-, como um único tipo de ânion em solução aquosa. Pois bem, é aí então que nós começamos a definir essas substâncias. No caso aqui, tá certo? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, o hidróxido de alumínio, que está aqui sendo formado, ó, as duas setas em mesma direção, porém em sentidos opostos, ali colocado nas equações químicas, indicam que nós temos ali um sistema reversível, não é? Então, em um determinado momento, atinge-se o equilíbrio químico desse sistema reversível. No caso aqui, olha o que é que nós temos, olha, o hidróxido de alumínio, ali colocado em água, em solução aquosa, ele vai liberar o OH- e, logicamente, os cátions alumínio. Bem, esse contexto, ele faz parte de diversas situações da química. Por exemplo, aqui, o contexto que está sendo explicado aqui, ó, a adição de sulfato de alumínio. Olha o sulfato de alumínio aqui, a solução aquosa. Aí ocorre a formação do hidróxido de alumínio, e a formação do hidróxido de alumínio podem ser representadas pelas seguintes equações que estamos aqui embaixo. Olha lá, o sulfato de alumínio colocado em solução aquosa libera os íons sulfato e o íon alumínio. Acontece que a água ela sofre também o processo de autoionização. E na autoionização da água, o que é que ocorre? Ocorre a liberação de íon H+ e do OH-, da hidroxila. Bem, mas aí é que está. Essa hidroxila, a negativa, ela tem a capacidade de se ligar aqui, ó, com o alumínio,
formando o que nós chamamos de hidróxido de alumínio. Calma, pessoal. O livro trouxe aqui, numa contextualização, ele trouxe um contexto de reação já envolvendo um sal, já envolvendo reações ali consequentes, né? Mas vamos devagarzinho, vamos entender por partes aqui, tá certo? Então, eu tenho a possibilidade de repente, formar aqui ó, uma base a partir da reação de um sal lá com a água. Nesse caso aqui, eu terei a formação de uma base fraca e a minha solução ela será de caráter ácido. Por que de caráter ácido? Por conta dos íons hidrogênios que se encontram aqui. Tá certo? Então, na classificação de sais, por exemplo, eu posso mencionar esse sal aqui, o sulfato de alumínio, aí como sendo um sal ácido nesse caso. Mas calma, vamos nos referir aqui, né? Olha lá, outra situação. Para combater a azia, por exemplo, há medicamentos chamados de antiácidos, que contêm em sua composição hidrogenocarbonatos de sódio, né? Mais conhecido pelo nome usual de bicarbonato de sódio. Qual vai ser a reação aqui nesse caso? Observe lá, o bicarbonato de sódio, né? Ele vai sofrer lá no processo reversível, vai liberar o íon sódio e o íon bicarbonato. Em água, pela autoionização, eu tenho hidrogênios e tenho hidroxilas. Acontece que os hidrogênios se ligam com o bicarbonato, formando um ácido fraco, certo? Ou seja, eles têm a capacidade de retirar hidrogênios do meio para formar um ácido fraco e, consequentemente, eles estão contribuindo para deixar aquele ambiente menos ácido, porque está ocorrendo a formação de um ácido fraco, tá certo? Então, aqueles hidrogênios que estavam soltos no meio, garantindo assim muita acidez àquele ambiente, eles terminam sendo recolhidos e utilizados para a formação de um ácido fraco. E, por conta disso, o ambiente termina ficando menos ácido. Olha aqui, ó, a resolução aqui. Então, eu tenho, né, ó, eu tenho lá o bicarbonato de sódio em solução aquosa, ele vai reagir lá, ó, ocorrendo a liberação do Na+, do OH- e de CO2. Por conta, né, olha lá também porque é que ele, de repente, é utilizado para combater a acidez. Por conta da liberação dessas hidroxilas, ocorre também uma certa neutralização dos componentes ácidos ali. Olha, por que está falando isso na azia? Porque a azia vai ser caracterizada, vai ser consequência, né? Aquele mal-estar, aquele incômodo, né? Vai ser uma consequência de um excesso de ácido lá no estômago. Ok. Pessoal, o livro de vocês, ele sempre começa com um capítulo, né? Fazendo boas contextualizações, como foi o caso aqui. Mas, de imediato, é interessante nós percebemos os conceitos fundamentais. Ah, estou falando de ácido. Olha o tema lá, ó. Comportamento ácido e comportamento básico. Ora, quem é o ácido? Quem é a base? É importante definir, né, o fundamento para entender depois as contextualizações. Então, vamos lá, de novo. O que é o ácido? Ácido é aquela substância que, quando colocada em água, segundo o conceito de Arrhenius, porque existem vários conceitos que nós iremos estudar. Inicialmente, o conceito de Arrhenius. Ácido, substância que, quando colocada em água, libera como único tipo de cátion o H+. E a base? A base, também segundo o conceito de Arrhenius, segundo a teoria de Arrhenius, é aquela substância que, quando colocada em água, libera como único tipo de ânion o OH-, certo? E, nesse sentido, o que é que nós teremos? Nós teremos aqui as definições, né? Essas duas reações que ocorreram aqui, tanto utilizando lá um sal ácido como um sal básico, elas já são contextualizações. Ora, por que então aqui, ó, né? Por que eu vou dizer que é um sal um sal ácido aqui, o sulfato de alumínio? Porque no final da história, ele termina contribuindo para que exista H+ na solução. E tudo que tiver H+ será o quê? Será o ácido, né? Se aquele ambiente está com excesso de H+, eu estou falando agora de sistemas. Então, se aquele sistema está com excesso de H+, ele será considerado o quê? Será considerado ácido. Já no caso lá, ó, no sal básico. Ah, por que básico? Porque naquele ambiente, naquele sistema, no final das contas, o que é que está ocorrendo? A formação, a liberação de OH-, tá certo?
Então, o OH- caracteriza o quê? As bases, né? Os hidrogênios caracterizam o quê? Os ácidos. Ok, pessoal, então vamos adiante aqui, né? Tem os textos de apoio, tá certo? Aqui fala da amônia, considerando ela como uma base. Sim, a amônia, aqui ó, o NH3 é uma base, sim. Quando nós estivermos estudando outros conceitos, como por exemplo os conceitos de ácido base lá de Bronsted-Lowry, né? Ou ácido base de Lewis, aí nós vamos entender direitinho o porquê da amônia ser uma base, tá certo? No caso aí, calma lá, tá certo? Vamos primeiro dominar as ideias de Arrhenius. Então aqui, ó, ácidos, né? Ó, ácidos, olha lá, já mencionou o quê? O H+, né? Então, nós vamos ter essa situação aqui, olha agora, voltando para os contextos fundamentais. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho HCl, ácido clorídrico. Ácido clorídrico, quando colocado em água, libera, olha lá, não ácido, libera H+. Cadê o elétron desse hidrogênio? Ele não era neutro? Cadê o elétron dele? Está com o cloro. Olha o cloro que como ficou. O cloro ganhou um elétron. O hidrogênio perdeu o elétron. E como ele perdeu, ele está o quê? É um cátion, é positivo. Já o cloreto, né, o cloro que ganhou o elétron, como ganhou, ele é o quê? Negativo. Tá certo? Ele é o ânion da história. Pois bem, então aqui nós temos essa situação, tá certo? Então nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter nos ácidos, nós teremos ácidos que possuem oxigênio, né? E ácidos que não possuem oxigênio. É daí que surgem os termos de hidrácido e oxiácido, certo? Como também conhecido, né? Então, os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio. Os oxiácidos são aqueles ácidos que possuem, logicamente, o oxigênio. Ok? E aqui ele cita, né, a questão aqui, ó, do hidrogênio ionizável. Hidrogênio ionizável, aquele hidrogênio que sai na forma de íon, que sai com um cátion. Ora, nos ácidos, melhor dizendo, nos oxiácidos, nos ácidos que contêm oxigênio, o hidrogênio ionizável é o hidrogênio que se encontra ligado a um oxigênio. Né? Na hora de montar a estrutura, nós montamos algumas estruturas quando falávamos de ligações químicas, lembra? Aquela questão de ligações covalentes, compartilhamentos, regra do octeto. Pois bem, olha lá, ácido fosfórico, olha. O ácido fosfórico, ele tem, ó, na sua estrutura 3 hidrogênios, um fósforo e 4 oxigênio. Olha, ó, 4 oxigênios. Olha lá, tá certo? Ácido fosfórico. Pois bem, o ácido fosfórico, ele é considerado um triácido. Por quê? Porque quando colocado em água, vai liberar 3 hidrogênios, né? Cátions hidrogênios, 3. Então, olha lá quais são esses 3, ó, tá vendo? Ó? São hidrogênios que se encontram na estrutura da molécula, lá do oxiácido, o ácido que contém oxigênio, encontram-se ligados a oxigênio, tá vendo lá, ó? Então, o hidrogênio que se encontra ligado ao oxigênio, ele será um hidrogênio ionizável, como foi mencionado aqui, tá vendo, ó? Pois bem, agora vê que interessante, né? Aqui eu tenho, olha, o ácido fosfônico. O ácido fosfônico, ele tem também 3 hidrogênios. Mas quando você monta a estrutura, apenas 2 hidrogênios encontram-se ligados a oxigênio, tá vendo? Ó? Apenas 2. E são esses hidrogênios ligados ao oxigênio que são ionizáveis. Apenas eles. Por isso que só tem 2, ele será considerado um diácido. Fácil, né? Tranquilo. Aí aqui eu tenho um monoácido. Olha lá, o ácido fosfínico. O ácido fosfínico, ele possui 3 hidrogênios na sua estrutura como um todo. Porém, dos 3 hidrogênios, apenas um encontra-se ligado a oxigênio. Portanto, só possui um hidrogênio ionizável. Quando o ácido fosfínico for colocado em água, for preparado ali uma solução aquosa com ele,
ocorrerá a liberação de apenas um hidrogênio, tá certo? E é isso que nós estávamos considerando. Olha lá, o caso do ácido acético, olha. O ácido lá contido no vinagre, o ácido acético. O ácido acético, quando você monta a estrutura dele, ele tem lá 4 hidrogênios na sua fórmula molecular. Porém, dos 4 hidrogênios, apenas um hidrogênio encontra-se ligado a oxigênio. Portanto, terá apenas um hidrogênio ionizável. Tá certo, pessoal? Tem uns textos, né? Eu não vou ler esses textos aqui, mas eu peço que vocês deem uma lida e qualquer dúvida existente lá do texto, de qualquer outra parte do conteúdo, nós temos os momentos do Zoom, né? Para poder, né, ali, ao vivo, ali, a gente poder esclarecer melhor. Mas esse texto aqui ele é bem tranquilo também. Ele fala apenas da questão da isomeria, que é quando você tem substâncias diferentes constituídas a partir dos mesmos elementos químicos e nas mesmas quantidades. Por exemplo, aqui, ó, ácido fosforoso, né? O ácido fosforoso, ó, H3PO3. Aí tem lá, ó, ácido fosfonoso, H2 aqui, ó, mas tem outra aqui, H3, P e 2 oxigênios. Ou seja, os mesmos elementos químicos e nas mesmas quantidades. Ácido fosfinoso. Ah, pessoal, cuidado, calma. Não vai pensar aí que você tem que sair decorando tudo que é fórmula, tudo que é nome. Não, né? Até mesmo porque não, para resultados, né, mais concretos nossos aí, em vestibulares, em Enem, né? É mais importante aqueles ácidos assim mais presentes em nosso cotidiano. E esses, né, de tanto a gente de repente começar a falar deles e resolver questões e não foi tá tocando no nome deles, mostrando fórmula e tudo mais, a gente termina aí decorando até mesmo sem nem querer, tá certo? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, né? Aqueles ácidos que são mais falados. Aqui é um caso à parte, né? Onde vai ter isomeria, ou seja, substâncias diferentes constituídas com a mesma fórmula molecular. E aqui o grau de ionização e força dos ácidos. Grau de ionização é o seguinte, pessoal. Olha, digamos que eu tenha 100, digamos que eu coloque, pegue um determinado ácido, eu pegue 100 moléculas dele, 100. E dessas 100 eu coloque lá no ambiente aquoso, lá na água, tá certo? Aí vamos pensar o seguinte, olha, o grau de ionização é justamente a porcentagem de moléculas daquele ácido que eu coloquei ali e que estarão sofrendo ionização. Nem todas as moléculas que eu colocar irá sofrer o processo de ionização. É por isso que nós teremos aqui, ó, né, ácido clorídrico, por exemplo, aqui, ó, 98% grau de ionização. 98%. Ah, o outro, ó, ácido acético, grau de ionização, 1%. Então, existe, né, isso é um critério importantíssimo para caracterizar os ácidos, você saber da força do ácido. Se o ácido é fraco, se o ácido é moderado, se o ácido é forte, né? Então, no caso aqui, ó, né, no caso aqui você tem, né, no caso do ácido clorídrico, um grau de ionização de 98%. Quer dizer que de 100 moléculas que eu colocar em água, 98 delas irão liberar o íon H+. Agora, já no caso do ácido acético, 1%. Olha lá o que está se dizendo dele, ele é fraco. Ora, de 100 moléculas que eu colocar em água, apenas uma irá liberar o íon H+. Tá certo? Então, é essa a ideia. Ó. Quanto maior o grau de ionização de um ácido, mais forte ele será. Foi isso que nós caracterizamos aqui, né? Então, nós vamos ter ácidos fracos, ácidos moderados, ácidos fracos, né? Com ácidos fortes, né? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, tem que se ter cuidado, viu? Cuidado se por um acaso você aí se deparar com um ácido forte. Por quê? Porque é característica dos ácidos eles serem corrosivos. Então, cuidado ao você estar manuseando, né?
cuidado, olha, ocorre muitos acidentes, né? Muitos acidentes ocorrem em relação a isso, tá certo, pessoal? Então vamos ter cuidado aí. Bem, no caso aqui, ó, né, citando aqui de novo a ideia lá da solvatação de arrênios. Olha, a ideia da solvatação de arrênios é justamente porque esses ácidos, eles irão construir, eles irão realizar com as moléculas de água ligações de hidrogênio. Lembra ligações de hidrogênio que nós caracterizamos aqui? Que são ligações que ocorrem entre moléculas, né? Onde eu tenho o hidrogênio ligado a um átomo fortemente eletronegativo. Né? Por exemplo, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio. Principalmente, né, a gente vê muito nas questões, nos livros, principalmente oxigênio e nitrogênio. Com o flúor a gente quase não vê, não. Mas também poderia acontecer. Mas aqui nós temos o seguinte, olha, a ligação de hidrogênio, ela é uma ligação forte, é uma ligação intermolecular consideravelmente forte. Das ligações intermoleculares, a ligação de hidrogênio, também chamada de ponte de hidrogênio, é a ligação intermolecular mais forte que existe. Ou seja, então ela vai começar a atrair o hidrogênio aqui, ó, do ácido, tá vendo? Do ácido clorídrico. Aquela ligação formando o ácido que existe ali entre o cloro e o hidrogênio, essa ligação ela começa a ficar tensionada. Ela começa a ficar tensionada e ela então vai o quê? Vai romper. Ela pode se romper. E ao romper, o hidrogênio perde o elétron dele para o cloro fica negativo, o cloreto, e o hidrogênio sai na forma de íon H+. Bem, esse hidrogênio que saiu aqui, ó, né, da ligação rompida, esse hidrogênio termina sendo atraído pela molécula de água. Aí, olha o que é que acontece. Eu terei aqui agora a molécula de água, ó, como que constituída agora por 3 hidrogênios e 1 oxigênio. Porém, olha a carga. Por que a carga positiva aqui, ó? Porque o hidrogênio que foi arrastado ali, né, aquele hidrogênio que resultou da quebra da molécula lá do ácido, no caso aqui o ácido clorídrico, esse hidrogênio ele está chegando na forma de cátion, ele está chegando sem o seu elétron, né? Ele está chegando carregado positivamente. Ok, pessoal? Então, vê, essas são as ideias aí relacionadas a arrênios, né, quanto a ácidos e quanto a bases. Próximo momento nosso, próximos vídeos, nós iremos continuar falando sobre ácidos e bases. Inclusive, a continuidade que envolve o que chamamos de funções inorgânicas vai englobar também a sais e óxidos. Então, pessoal, até mais, até os nossos próximos momentos. Tchau, tchau.